Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho, que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira, da 28ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas 12, versículos de 1 até o 7, que nos diz assim: Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há de escondido e nada há de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Amados irmãos e irmãs, quero explicar um pouco para vocês, o contexto que estava acontecendo na realidade cristã nesse tempo, quando esse relato, que também se encontra lá no Evangelho de Mateus, é escrito aqui no Evangelho de Lucas. Jesus começa a falar primeiramente aos seus discípulos. Discípulo é aquele que segue, ou seja, Jesus está focando inicialmente naquelas pessoas que caminham com ele, que tiveram adesão a ele. E aí Jesus diz, tomai cuidado com o fermento dos fariseus. O que é que o fermento faz? Ele faz crescer a massa. Então Jesus está pedindo para que tomem cuidado com aquilo que de fato os fariseus acabam fazendo. Jesus disse que é a hipocrisia. Interessante que o fermento está numa comida e a gente nunca vê. A hipocrisia dos fariseus estava diante deles, mas pouco se via. Infelizmente eles usavam a maquiagem de serem pessoas religiosas, de serem pessoas que estavam no meio do povo, de serem pessoas que estudavam, que liam a Torá. Mas no fundo, o que estava fazendo com que a coisa de fato andasse era a hipocrisia deles. O que significa ser hipócrita? Hipócrita, no termo que era usado naquele tempo, era o nome que se dava a uma pessoa que atuava no teatro. Então eles eram atores. Eles diziam que faziam uma coisa, mas no final das contas era só uma atuação. Eles atuavam, Eles não praticavam de fato a verdade. No versículo 2, esse versículo aqui é interessante porque ele dá uma noção de esperança. Não há nada de escondido que não seja a ser revelado. Quando Mateus e Lucas escrevem seus evangelhos, os cristãos estão passando por muitas crises. Perseguição por parte dos fariseus, perseguição por parte do Império Romano. E parece que toda a fé tão bonita, a proposta de salvação trazida por Jesus, parece que é uma realidade muito escondida, que poucas pessoas não conseguem ainda ver. A não ser um pequeno número de pessoas que são, no caso, os cristãos. E qual é a estratégia, quando o evangelista coloca isso para a gente? Para despertar esperança. Aquilo que hoje é escondido, aquilo que as pessoas infelizmente não entendem, não acreditam, não podem compreender, isso um dia será revelado. Isso não ficará oculto. Pelo contrário, será conhecido pelas pessoas. É essa a proposta. E aí, por esse motivo, Jesus fala no versículo 3, aquilo que vocês disseram na escuridão, isso será escutado pelas pessoas. Aquilo que vocês falaram cochichando, será proclamado para todas as pessoas poderem ouvir. Em resumo, um dia de fato, essa verdade que é tão escondida será revelada para todos os povos. Hoje nós vemos isso, quando nós temos liberdade de poder anunciar quem é Cristo. Quando eu olho, por exemplo, a Jornada Mundial da Juventude, quando nós olhamos o fato de a gente poder hoje estar aqui, por exemplo, no YouTube, falando da palavra de Deus, ou seja, aquilo que antes era tão escondido, reservado apenas a alguns, hoje é, claro, para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Depois, versículo 4, Jesus vai dizer que não é para ter medo daqueles que matam o corpo. Por quê, gente? Às vezes a gente coloca medo onde não deveria se ter, Eu acabo tendo medo das pessoas. Fico tendo medo, fico isso, aquilo, outro. Mas eu tenho que ter, na verdade, medo daquele que pode tirar minha vida de verdade. A vida eterna. Eu preciso ter medo do inimigo de Deus. Eu preciso fugir do diabo, eu preciso fugir de suas tentações, eu preciso fugir do pecado. É isso que eu preciso de fato ter medo.
Porque é isso que pode me afastar daquele que é o meu bem precioso, que é o nosso Senhor. Essa tem que ser a nossa visão. Depois, para ainda endossar essa esperança, esse amor e esse cuidado, Jesus usa um elemento que naquele tempo era extremamente barato. Os pardais. Aqui se coloca, né? Não se vende 5 pardais por uma pequena quantia, isso porque, de fato, a quantia de venda de pardais naquele tempo era extremamente pequena. Era uma das coisas mais baratas que se existia. Não é à toa que geralmente pobre acabava oferecendo no templo pardais. Mas aí Jesus coloca, né? Nenhum deles é esquecido por Deus. Ou seja, coisas tão pequenas, tão ínfimas, tão esquecidas, ainda são lembradas por Deus. E aí Jesus coloca, até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Que também uma das menores coisas consideradas naquele tempo era o fio de cabelo. Não é como pra gente hoje o átomo, né? Ou os prótons, elétrons e nêutrons, por exemplo, que é conteúdo de física e química. Mas, naquele tempo, uma das menores coisas que se existia na compreensão do povo era o fio de cabelo. Então Jesus pega aquilo que é mais barato no contexto econômico, aquilo que é mais barato no contexto de comprimento, de medida, né, de dimensão, e diz assim, ó, se tudo isso aqui, um é querido por Deus, não é esquecido por Deus e o outro é contado, quanto mais vocês? Então para que ter medo? Para que ter medo se de fato Ele está conosco? Né? Para que ter medo? E aí eu lanço para vocês, eu nem tinha me preparado agora, mas eu vou pesquisar aqui a letra rapidamente, porque é muita coisa na cabeça, senão eu vou errar a letra. Mas eu estou lembrando de uma canção, né? Porque de fato a gente precisa colocar uma coisa na nossa cabeça. A gente não pode ter medo porque Deus está conosco. Então eu queria cantar para vocês essa canção para terminar esse nosso vídeo de hoje, porque de fato a gente precisa colocar uma coisa na nossa cabeça, né? A tempestade pode vir, as realidades podem vir, mas eu preciso ter confiança em Deus. Então eu quero que você possa fechar um pouco os seus olhos e vamos rezar um pouquinho, né? Eu nem preparei a canção, mas espero que eu não erre. Feche os seus olhos e reza com ela. Tem tudo a ver com o que é colocado aqui pra gente. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Reza com essa letra. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Eu acho que tem que ser essa a nossa verdade. Às vezes é no nosso silêncio que Deus vem nos consolar. Às vezes parece que a gente fica meio incrédulo diante desse texto, né? Ah, é porque eu olho o mundo que está tão difícil ainda anunciar Jesus, e aí a palavra fala, aquilo que está escondido será revelado. Eu digo, mas eu não vejo isso acontecendo, porque eu vejo tanta gente impedindo o anúncio da palavra. Mas é meio ao silêncio. É em meio, às vezes, a essa não compreensão de que tudo isso aqui já está acontecendo, já está em vigor, de que Ele já reina mesmo quando eu não vejo, que Deus vai nos consolando. É no silêncio, é sem a gente perceber. Ele me consola e Ele me diz que não é para ter medo,
Porque como a palavra muito bem falou, nós valemos mais do que muitos pardais. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão de hoje. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!